Flamengo vence mais uma, atropela o Botafogo no Clássico Carioca e segue na cola do Palmeiras. É isso que a gente vai falar agora. Acabou de terminar o jogo, 3-0 para o Flamengo no Newton Santos. Botafogo um segundo tempo extremamente apático, muito fraco do Botafogo, e o Flamengo muito dominante, mostrando por que segue na briga pela liderança. Um jogo difícil, fora de casa, um clássico, o Flamengo consegue um grande resultado. Palmeiras goleou o RB Bragantino e a briga segue, 3 pontos de diferença. Já um esquenta aí pro jogo de final de semana, Palmeiras e Flamengo, que pode ser um jogo decisivo aí para o Campeonato Brasileiro de 2025. Mas vamos lá, falar sobre esse Botafogo e Flamengo. Um clássico que tinha esse teor muito importante para as duas equipes. O Botafogo brigando pela Libertadores, sabia que era importante o resultado. O Mirassol, que é o time com quem ele está disputando essa vaga na Libertadores, jogava em casa contra o Inter, está jogando em casa, está ganhando nesse momento do vídeo, está 3-1 para o Mirassol. E o Botafogo, sabendo disso, vem numa temporada muito abaixo, né? O Botafogo pagando pela falta de planejamento para esse início de temporada, hoje pagando o preço por isso. Um time muito perdido, aparentemente não sabe o que quer, um elenco com várias lacunas claras. Estava assistindo o jogo na transmissão da Casa TV, o Bernardo Central, ele até comenta no primeiro tempo que falta um jogador decisivo no Botafogo. Você olha para o time ofensivamente, tem vários bons jogadores que já tiveram momentos melhores, mas nenhum jogador decisivo que consegue definir partidas, que chamam a responsabilidade em clássicos como o de hoje. E hoje ficou evidente isso, o Botafogo sofrendo muito ofensivamente para ter algum diferencial que sobrava do lado do Flamengo. Mas acho que esse é um resumo do que a gente já viu ao longo da temporada no Botafogo. Um time que até mostra alguns momentos boas ideias, tem alguns lampejos de bons jogadores. Eu acho que o primeiro tempo do Marlon Freitas, por exemplo, é muito bom. Ele domina o meio de campo, consegue encontrar as viradas de jogo, consegue encontrar passes, mas ofensivamente o Botafogo não consegue ter o diferencial, conseguir definir melhor as jogadas. Acho que o Arthur estava muito apagado hoje, o Arthur Cabral teve uma chance no primeiro tempo. O Botafogo começa num jogo muito equilibrado, consegue equilibrar o jogo com o Flamengo, consegue ter posse, consegue ter volume ofensivo. O começo do jogo do Botafogo é bom, ali a primeira meia hora de jogo é extremamente equilibrada. O Flamengo tem uma chance, o Botafogo também tem uma chance, tem uma finalização do Arthur Cabral, tem uma chegada do Santi Rodrigues na área também que ele não consegue finalizar. O Botafogo tinha jogadas, conseguia ter ali um jogo mais fluido, mas o detalhe é esse poder de decisão que sobra no Flamengo, falta no Botafogo. O Arthur Cabral está muito em baixa, não consegue, tá sem confiança. Savarino mal na temporada, a temporada do Savarino é muito fraca. Hoje, de novo, ele não conseguiu fazer uma boa partida. O Santi Rodrigues acho que foi o melhor do primeiro tempo, conseguiu dar um bom volume ali pelo lado do campo, fazendo boas jogadas. Mas do lado do Flamengo, o Flamengo também não fazia um grande primeiro tempo. O início de jogo do Flamengo não era tão dominante quanto se espera do time do Flamengo. E isso tem sido uma tônica do time do Filipe Luís recentemente. Aí, acho que desde a última fase de Libertadores, o Flamengo não tem conseguido ser dominante. Isso até gerou uma certa crise ali, uma certa pressão por parte da torcida para cima do time do Flamengo. O Flamengo, depois dos jogos contra o Estudiantes, teve um primeiro tempo ruim contra o Corinthians, perdeu do Bahia jogando fora de casa, e isso gerou uma certa instabilidade. E hoje, de novo, não foi um primeiro tempo primoroso do Flamengo. O Flamengo não conseguia ter domínio de jogo, sofria nas transições e não conseguia ter volume ofensivo. Samuel Lino, de novo, hoje muito apagado, de novo não conseguindo tomar boas decisões, levar vantagem nos duelos 1 para 1. Então era um Flamengo também um pouco apagado no primeiro tempo. Só que o Flamengo tem um poder de decisão que foge do comum do futebol brasileiro, acho que para todos os outros times. A capacidade dos jogadores do Flamengo de decisão e de qualidade no terço final é muito diferenciada. Fora que o time do Flamengo é um time mais equilibrado, é um time mais pronto. Então, defensivamente, apesar de sofrer um lance ou outro, é um time que você não vai ver dando tantos espaços quanto o Botafogo deu. E deu no lance do gol. O Flamengo abre o placar aos 40 do primeiro tempo, como eu disse, até então um jogo muito equilibrado, e aí entra a qualidade individual, o diferencial que o Flamengo tem de sobra.
O Arrascaeta quebra as linhas, vai muito bem, o meio-campo do Botafogo vai muito mal no lance, não define a jogada, não mata o lance, o Alan vai mal, o Marçal vai mal, eles não matam o lance, não fazem a falta, deixam o Arrascaeta girar, o Arrascaeta sustenta, não quer cavar a falta, até eu não lembro se é o Alan ou se é o Marçal, ele tenta fazer a falta, mas não vai tão firme. O Arrascaeta podia ter caído ali, ele não cai, sustenta o impacto, carrega bem a bola, arrasta bem a defesa do Botafogo e acha o passe para o Pedro, que aí com espaço, o Pedro, na hora de definir, é muito difícil dele perder esse tipo de gol, e ele guarda, faz 1-0 para o Flamengo. Então a qualidade individual dos seus dois jogadores ali de frente é que define o primeiro tempo ali para o Flamengo. A partir daí o Botafogo vira uma pilha de nervos. Acho que a temporada toda ruim do Botafogo cai sobre o mental dos jogadores ali depois do primeiro tempo, onde o Botafogo não foi tão mal, mas acaba saindo atrás. O Botafogo volta muito pior para o segundo tempo, consegue até no comecinho do segundo tempo ter algum sinal de reação e tem uma boa jogada, acho que é a melhor jogada do Botafogo no jogo, pelo lado esquerdo, a finalização do Arthur Cabral dentro da área, onde ele finaliza muito mal, ele vai para finalizar de direita, era um lance para ele finalizar de esquerda, por mais que não seja perna boa, bater ali bate pronto de esquerda, ele tenta finalizar de direita, a bola sobe muito ali, a torcida perde a paciência com ele de vez, e aí o estádio inteiro vira uma pilha de nervos, a torcida não colabora, os jogadores também começam a errar demais, e o Flamengo, muito consciente dessa situação, muito tranquilo, começa a dominar o jogo, começa a ter mais posse, começa a esfriar o jogo da maneira como quer, na verdade até esquentar demais o jogo fica muito pegado depois desse começo do segundo tempo, o jogo fica muito faltoso, tem a discussão do Santi Rodrigues com o Emerson Royal, tem os pedidos de pênalti do Flamengo, que honestamente eu não acho que são pênaltis. O do Luiz Araújo no primeiro tempo eu entendo ser marcado, eu não acho que tem um impacto tão forte, então eu não acho um absurdo não ser marcado pênalti, mas eu entendo ser reclamado. Depois tem a bola na mão, que se reclama do Marçal no começo do segundo tempo, ali a bola bate no peito, no antebraço aqui do Marçal, então eu acho que não é pênalti também. Acho que a arbitragem não foi a melhor das arbitragens também do futebol brasileiro, mas acho que pela média não foi uma arbitragem tão ruim assim. Foi um jogo difícil para o árbitro, muita reclamação, muita briga, e isso foi muito bom para o Flamengo. O Flamengo conseguiu esfriar o jogo e conduzir o jogo da maneira como quis, nas brigas ali, isso tirou o Botafogo do seu padrão de jogo, tirou o Botafogo dos nervos, a torcida começou a ficar muito irritada e o Botafogo parou de jogar, começou a reclamar demais, começou a brigar demais e aí se perdeu de vez. E aí o Flamengo, como eu disse, é um time que tem qualidade para definir jogos, e aí o Pedro de novo participando muito bem. O segundo gol, acho que é uma junção de coisas. O Botafogo foi muito mal defensivamente, o miolo de zaga do Botafogo no segundo tempo começou a errar demais. O Barbosa errou muitos botes no meio do campo, não foi bem no jogo Barbosa também. O Marçal dispensa comentários. Jogo muito fraco do Marçal. Acho que aí também pode cair sobre o David Ancelotti. Acho que ele errou na decisão. Ele improvisa o Marçal na zaga, tendo dois zagueiros no banco. Ele não joga com o David Ricardo. Ele prefere improvisar o Marçal e o Marçal faz um jogo muito ruim. Ele erra no bote no Arrascaeta no primeiro gol, no segundo gol ele erra o bote para cima do Cebolinha, que inicia a jogada do segundo gol, ele faz muitas faltas, erra muito bote, toma muito drible besta no jogo, não vai bem o Marçal no jogo, a dupla de zaga do Botafogo foi muito mal, e o meio de campo não conseguia fechar os espaços do Flamengo, o Flamengo sempre quebrando a bola lá de trás, conseguindo girar com espaço e conseguindo progredir com muito espaço para cima da defesa do Botafogo. E aí o Cebolinha vai bem, Cebolinha entrou bem, infelizmente ele sai machucado pouco tempo depois que ele entrou, mas ele entrou muito bem, gerando bastante volume aqui, melhor do que o Samuel Lino, tomando melhores decisões, conseguindo levar mais vantagem sobre a defesa do Botafogo, e ele entra bem, faz o passe, o Pedro, sensacional a jogada do Pedro, sustenta o impacto, não cai, acha o passe, uma cavadinha perfeita para o Luiz Araújo, que não fazia um grande jogo, mas finaliza muito bem, faz 2-0 para o Flamengo. O Flamengo, de novo, qualidade individual de sobra para definir as jogadas, muita capacidade do Pedro, tanto para definir no primeiro gol quanto para criar no segundo gol. Partida exemplar do Pedro, sustentando contato, fazendo passe, fazendo a jogada, gerando pivô, finalizando, dando assistência, muito bem o Pedro. Acho que o Pedro, para mim, o melhor do jogo nessa noite lá no Newton Santos. E aí o terceiro gol sai no momento que o Botafogo já está completamente perdido. O Botafogo até tenta, o Marlon Freitas tentou dar algumas broncas ali no time do Botafogo, um Botafogo muito perdido, uma pilha de nervos.
o time já sem padrão de jogo nenhum, e aí o Flamengo aproveita de um erro do Cuiabano, que fica reclamando de novo, muitas reclamações das duas partes, muita reclamação para cima do árbitro, que não é um primor de arbitragem, mas acho que a reclamação atrapalha o jogo, e o Cuiabano fica reclamando de um lance que não foi absolutamente nada. O Carrascal, que entrou também muito bem no jogo, faz a roubada de bola e acha o Plata de cabeça no primeiro toque na bola, o Plata mata o jogo 3-0 para o Flamengo. Acho que foi um resultado, pelo somatório do jogo, extremamente merecido. O Flamengo foi o time mais equilibrado no jogo todo, foi o time que teve mais consciência do que queria, o time mais organizado ao longo do jogo. Um primeiro tempo que era para ser que foi um primeiro tempo extremamente equilibrado, e que eu acho que o Botafogo sentiu não ter feito gol e ter tomado gol no final do primeiro tempo. E o segundo tempo é todo do Flamengo. O Flamengo domina de ponta a ponta, não dá chances ao Botafogo, vence por 3-0, um jogo extremamente difícil, e agora está num cenário de extrema disputa com o Palmeiras aí, ponto a ponto. Palmeiras e Flamengo agora no final de semana vai ser um grande jogo, a gente deve falar mais dele muito em breve. É isso. Flamengo merecidamente com os 3 pontos, Botafogo precisa repensar muita coisa ao longo dessa temporada, muitos erros de construção de elenco, de decisões técnicas, dos próprios jogadores, acho que de todas as partes tem muitos erros por parte do Botafogo para uma temporada que podia ser muito boa depois da temporada passada, mas com muitos erros. É isso aí, tá entregue o jogo, espero que tenham gostado do vídeo, quem puder curtir, se inscrever, deixar seu comentário, o que achou do jogo, vai ser de grande ajuda aí para nós. E é isso aí. Valeu, abraço.